Eu vim de uma época em que, quando criança, chegava para os meus pais ou para os meus avós e eu dizia para eles assim, eu quero tal coisa. E eles diziam, olha, isso daí não dá agora, mas eu quero. E eles falavam, isso não é possível agora. E eu dizia, eu estou com vontade. E eles falavam assim, vontade dá e passa. E na vida, a gente tem vontades. A gente tem vontade de ter isso, de comprar aquilo, de adquirir alguma coisa, ou de resgatar algum relacionamento quebrado. A gente tem desejos, a gente tem vontades, não é mesmo? A vontade faz parte da vida. E quando a gente tem essa determinada vontade que às vezes não é satisfeita, nós não gostamos muito e vamos seguindo, mas na Bíblia a gente tem também uma vontade, e a vontade de Deus, né? E é esse o tema que eu quero tratar aqui nesta manhã, a vontade de Deus, né? E às vezes temos as nossas próprias vontades, mas como é bom a gente saber um pouco sobre a vontade de Deus. E eu quero pautar isso no texto que está aí de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. E nós nos atemos um pouquinho a este tema aqui, refletimos sobre isto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai. Podemos refletir em Tua palavra. A nossa súplica é para que não seja nós, mas o Senhor a nos explicar o Teu querer neste momento. Então ajuda-nos a comunicar e a ouvirmos, ó Deus, aplicar o Teu ensino em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Para saber a vontade de Deus, nós precisamos, de alguma maneira, aprender a andar com Deus. Andar com Deus é ter um relacionamento com Ele. É nós olharmos para as duas ferramentas que Ele nos deixou, que é a oração e que é a sua palavra. Então, quando você anda com Deus, você vai começando a aprender a vontade de Deus para a sua vida. E andar com Ele tem esses dois recursos. Você diariamente ter uma vida de oração e diariamente ter uma vida de querer aprender a respeito dEle através da sua palavra. A busca pela vontade de Deus envolve, então, reconhecer, em primeiro lugar, os princípios e os ensinamentos que Ele nos deixou, registrados em sua palavra, para que isso possa nos orientar a tomarmos as decisões corretas e fazermos as escolhas melhores, pautadas no direcionamento da palavra de Deus. E é isso que nós queremos falar à luz deste texto aqui. Essa carta, escrita por Paulo aos Romanos, é, na verdade, o maior tratado teológico do Novo Testamento.
é a grande expressão da fé a respeito das boas novas, ou da fé evangélica, que é, de alguma maneira, comunicada pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Esta é a carta mais volumosa que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Romanos. E essa carta ela tem sido uma iluminação, tem sido uma luz no fim do túnel, tem sido um farol no caminho ao longo da história em tempos de turbulência. E Paulo, ao escrever essa carta, ele trata da doutrina a respeito da nossa salvação e da nossa redenção produzida por Deus para todo ser humano. Ele menciona no capítulo 1 o conteúdo da Boa Nova, do Evangelho. E ele vai falar no capítulo 1 de Romanos o que significa essa Boa Nova e esse Evangelho. E aí ele vai mencionar ainda no capítulo 1 e no capítulo 2 a necessidade do presente que Deus entrega para nós, que é a graça de Deus, através do benefício que recebemos na morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque os homens estavam, e muitos ainda estão, afastados de Deus e debaixo da desaprovação divina. Então, a importância da graça. Não importa se são judeus, se são estrangeiros, se são de outros lugares, se são gentios, não importa se são moralistas, porque todos pecaram, e a Bíblia diz que estão fora da participação dessa magnífica glória de Deus que é oferecida a todos nós. Mas Paulo ele abre o capítulo 3 da carta e revela a todos que as portas da graça, da misericórdia e do perdão de Deus estão disponíveis. Ele retrata, ainda no capítulo 3, algo importante, que é a justificação pela fé. Nós somos justificados por meio da fé, não tem outra saída. Deus te justifica através da fé que você tem. Ele exemplifica isso, ele vai trazer uma explicação, exemplificar isso a respeito da justificação da fé no capítulo 4. E ele mostra os frutos dessa doutrina no capítulo 5. E ele vai mostrar no capítulo 6 como que essa justificação pela fé nos conduz ao passo seguinte. Somos justificados pela fé e vamos para o passo seguinte, que é o quê? A nossa santificação. E ele vai falar como que isso se movimenta, como que isso acontece no capítulo 6. No capítulo 7, ele retrata o conflito que você tem, mesmo depois da sua conversão. Converti, tudo desapareceu. Não é verdade. Ainda você carrega uma natureza que vai confrontar com a sua nova natureza que habita dentro de você e que vai lutar para que você caia, para que você erre. Então, ele vai mostrar isso a respeito disso, por causa desse conflito que você tem, mesmo depois da conversão. E aí, no capítulo 8, ele mostra a grande obra do Espírito Santo, nos dando segurança para a nossa salvação. No capítulo 9, ele vai mostrar o passado de Israel e Deus fazendo a sua escolha soberana, conforme sempre ele fez, o apóstolo registra nas suas cartas. Primeiro ele dava uma doutrina, depois ele mostrava como praticar essa doutrina. Primeiro ele ensinava o eu creio,
o credo, e depois ele incentivava a conduta. E aqui neste texto eu vejo que o apóstolo Paulo, ele está aplicando a doutrina. Capítulo 12, ele nos ensina que evidencia que você foi salvo, encontrou a salvação em Cristo. A prova de que você é uma nova criatura, nasceu de novo, não é mais você mesmo. Você agora tem a presença do Espírito Santo dentro de você. A evidência clara de que você foi o quê? Justificado pela sua fé. Isso tem implicações reais e profundas no relacionamento com o seu próximo e principalmente no seu relacionamento com Deus. Se não, veja, no capítulo 12 de Romanos, os versículos 1 e 2, que é o que nós lemos aí, primeiro que isso muda o seu relacionamento no relacionamento com Deus. Depois, no capítulo 12, versículos 3 a 8, ele mostra como muda o seu relacionamento com você mesmo. A sua vida interior, íntima, vai sendo transformada dia a dia. Uma autoimagem vai sendo modificada em você e vai sendo resolvida. Isso é muito importante. No capítulo 12, versículos 9 a 16, ele mostra como que a vida em Deus muda os relacionamentos ou o seu relacionamento com os seus irmãos. O seu caráter vai sendo mudado. Sua vida vai sendo transformada. Como você precisa amar, tratar e conviver com o próximo, com o seu irmão. No capítulo 12, versículos 17 a 21, ele vai mostrar como que deve ser o seu relacionamento com os seus inimigos. E no capítulo 13, ele mostra como que a salvação muda a sua relação com as autoridades constituídas, com os governantes deste mundo. Nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai mostrar como que a sua salvação impacta o seu relacionamento com as pessoas que pensam diferente de você, mas que pertencem à mesma igreja de Deus, em coisas secundárias. O que ele vai chamar de crentes que estão um pouco fracos e crentes que são um pouco mais fortes. Então, sobre estes dois versículos é que eu quero falar aqui, 12, 1 e 2. Prestem atenção sobre a questão de mudança na nossa relação com Deus. O versículo 1, ele vai dizer assim, portanto, aquilo que Deus fez por você, ele vai instruir você para nos conectar agora naquilo que você vai fazer para Deus. Olha só. Nós não estudamos doutrinas bíblicas apenas para ter a nossa mente mais arejada ou mais iluminada, não. Nós estudamos doutrina para que, ao saber dessas verdades, isso possa mudar, isso possa transformar a nossa vida. Então, ele diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ele está relembrando tudo aquilo que ele ensinou até aqui, acerca da salvação.
Você e eu fomos alcançados por um motivo especial, por causa da misericórdia de Deus que nos perdoa, que nos alcança. E aí, a misericórdia de Deus, Ele está relembrando isso e isso nos traz salvação. Você e eu fomos alcançados. Eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu estava sujo e Ele me lavou. Eu estava escravo e Ele me libertou. Eu era condenado e Ele me justificou. Eu estava morto e Ele me deu vida. Tudo isso é a expressão do quê? Da misericórdia de Deus. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso para conosco. Porque não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos mortos, conforme a Bíblia diz, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe aqui. Agora, veja, em virtude disto, ele vai fazer alguns rogos, alguns pedidos. Ele vai reivindicar algumas coisas. E ele diz no versículo 1, o primeiro pedido que ele faz é esse: peço que ofereçam o seu corpo, olha só, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu quero fazer alguns destaques nessas petições que ele começa a fazer, nesse texto que nós propusemos aqui nesta manhã. E a primeira petição, o primeiro rogo que ele faz é: ofereçam, apresentem. Ele pede, ele roga para que você e eu possamos apresentar o nosso corpo. Então vejam, quando batizamos uma criança, lembramos que na antiga aliança, o sinal da aliança era a sua circuncisão. E agora o sinal da nova aliança é o quê? O batismo. Lá na antiga aliança, o sacerdote representava o povo. Levava ao altar um cordeiro, que era imolado e era oferecido. Muito bem. Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros. Não tem mais animais, porque o Cordeiro de Deus, perfeito, foi imolado uma última vez. Se ofereceu uma única vez, para sempre, limpando o altar de animais mortos. Precisa mais de sacrifícios. Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros mortos, porque o Cordeiro de Deus, perfeito e imolado, se ofereceu. E agora você oferece o seu corpo no altar de Deus como sacrifício. Paulo está aqui, num certo sentido, combatendo o que estava no pano de fundo cultural da sua época. Que era o quê? O pensamento grego, que dizia que o corpo era um túmulo, que o corpo era uma prisão. E que isso leva hoje, assim, a muitos pensamentos errados. Por exemplo, o ascetismo. O ascetismo dizia que o corpo precisa ser flagelado, precisa ser cortado, precisa ser maltratado. O corpo precisa ser castigado. Por quê? Porque o corpo não importa. O ascetismo dizia isso. Precisa dar tanta atenção ao seu corpo.
Por isso ele vai levar a um outro extremo. E para levar a uma vida dentro dessa doutrina do ascetismo, que é maltratar o corpo, ele vai levar a vida assim, sem regras, de licenciosidades, de pecados. E Paulo, então, diz, não, está tudo errado, não é assim. O nosso corpo tem sim valor, tem valor. E por quê? Porque esse corpo, ele foi criado por Deus. Foi feito por Deus. Deus o criou. Deus, ele não somente criou, mas quando ele viu o corpo do homem sendo arrebentado pelo erro, pela desobediência, ele não só valorizou o corpo, mas ele nos comprou com o sangue do seu próprio filho. E aí, esse corpo, na verdade, ele não é seu. Quando você encontrou a Cristo, ele passou a pertencer a Deus. Ele passou a pertencer a ser usado como morada do quê? De quem? Do Espírito Santo de Deus. Esse corpo precisa ser agora colocado a serviço de Deus. Você precisa tratar bem do seu corpo, como um sacrifício ao Senhor. Agora, que tipo de sacrifício? Peço que ofereçam o seu corpo, está escrito. O termo ofereçam ou apresentem na língua grega é a mesma palavra usada quando os sacerdotes ofereciam o holocausto no altar e ele não podia tomar de volta. É uma entrega de uma vez para sempre. Não tem retorno. Não é aquilo que você entrega e depois você toma de volta. É você colocar a sua vida de vez e por completo, definitivamente, como um sacrifício a Deus. Não é um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Esse sacrifício também é santo. Ou seja, a nossa vida, ela precisa, sim, gente, procurar santidade. É preciso sair daquilo que é errado. E como é que você pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável? Seu corpo. É você não vendo aquilo que você não deve ver. É você não ouvindo aquilo que você não deve ouvir. É você não fazendo aquilo que você não deve fazer. É você não indo aonde você não deve ir. Assim, em tempos passados, você oferecia o seu corpo a coisas erradas, não é mesmo? E hoje você oferece o seu corpo em honra e santificação para Deus. E Paulo faz aqui uma afirmação tremenda para a nossa vida, extremamente importante. Essa oferenda, essa apresentação, que é o seu culto racional. O que Paulo está dizendo? O que ele está falando aqui para a gente? Ele está dizendo que, às vezes, a nossa mente ou a nossa visão apenas popular, a gente tem a ideia de que culto é aquilo que eu faço só quando eu entro dentro de um templo, não é? Agora eu vou prestar culto. Agora eu estou cultuando. E é verdade. Estamos cultuando. Verdade. Tudo é verdade.
Agora, aqui, eu estou com os meus amigos e estou com os meus irmãos. Está tudo certo. É tudo verdade. Estamos fazendo. Mas a grande dificuldade é quando eu saio para fora deste ambiente do templo. E eu digo, bom, agora eu não estou cultuando mais. Então, agora é comigo. Agora eu não me importo mais com o que eu falo. Agora eu não me importo mais com o que eu faço. Agora eu não me importo mais com o que eu penso. E agora eu não me importo mais aonde eu vou. Eu não tenho nenhum compromisso com os meus olhos. Eu não tenho nenhum compromisso com os meus ouvidos. Eu não tenho nenhum compromisso com os meus pés. E o meu coração. Não. Eu faço o que eu quiser porque eu não estou cultuando mais. Eu já saí do templo. Então é preciso existir uma consciência entre culto que você presta coletivamente e a prática da sua vida. Para fora dos portais do templo. Lá na rua. Lá no trabalho. Lá, principalmente, na sua casa. Quando eu grito com a minha esposa, quando eu grito com o meu marido, quando eu grito com o meu filho, eu preciso pensar se eu estou prestando culto dentro da minha própria casa. É o lugar onde você mais precisa prestar culto. É preciso existir uma consistência entre culto que você presta coletivamente e a prática da sua vida para fora dos portais do templo. Tudo isso é culto a Deus. A palavra racional aqui não é oposição à emoção que a gente sente, não. A palavra aqui é lógico, é coerência. É você ser coerente quando as pessoas olham, aquela pessoa vale a pena ouvir e vale a pena estar com ela, porque ela é a mesma pessoa, tanto aqui, quanto na casa dela, e quanto lá no trabalho que eu conheço, é uma pessoa que é um exemplo. Então você tem uma linha uniforme e você presta culto. Esse culto é o culto que Deus aceita, é o culto da vida. É por isso que Deus diz lá, acerca de Caim, que Deus não aceitou Caim, não aceitou a sua oferta. E ele diz que Deus aceitou a Abel e aceitou a sua oferta. Antes da oferta, vem o quê? A vida. Antes da liturgia, do programa, vem a prática. Antes do seu culto coletivo, vem o culto pessoal, o culto individual. Primeira petição é oferecer e apresentar-se diante dele. Segunda petição, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aqui o termo conforme ou conformar é a palavra transformar. Ambas têm a mesma raiz, ou seja, têm a mesma forma. O mundo tem um jeito, a sociedade, ela tem um jeito de ser. A sociedade tem uma ética. A sociedade tem uma cosmovisão. E o mundo não tem valores absolutos. Os valores do mundo são valores relativos. É uma ética situacional, depende. O que foi vergonhoso ontem pode ser aplaudido hoje. O que era errado ontem é aceito hoje. O que era pecado ontem, hoje
perfeitamente plausível que se aceite. O que era pecado ontem, hoje, é apenas uma doença, uma fraqueza, uma tendência. O mundo está mudando. Paulo está dizendo o seguinte: não ponha a tua vida nesse molde. Não entre nesse esquema. Não pense conforme este mundo pensa. Não deixe que essa sociedade, que esse tempo, que esse mundo formate a tua cabeça. Paulo diz: não se conforme com isso. Não se amolde a essa forma. Então, ninguém precisa ser especialista para ver isto. Basta você ligar o teu celular, o teu laptop, a tua TV, e você fica chocado quando as pessoas fazem apologia do erro, apologia do pecado, apologia do vício. O que estamos vendo aqui é que aquilo que é degradante, aviltante, mais as pessoas aplaudem. A questão não é a tolerância do erro, não. É a inversão de valores. É o que o profeta Isaías diz, as pessoas estão chamando, o profeta já dizia há muito tempo, as pessoas estão chamando luz de trevas e trevas de luz. Estão chamando o doce de amargo e o amargo de doce. O certo de errado, o errado de certo. E Paulo está dizendo: não entrem nessa forma, não se amodem a isso, não deixe que isso formate a sua cabeça, não pense com a mente dessa sociedade, não vivam conforme os padrões deste mundo. E a última petição que ele faz aqui, transformação. Versículo 2, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então, gente, você tem um corpo consagrado a Deus. E você tem uma mente transformada. Mas o verbo transformar, aqui é a mesma palavra que aparece na transfiguração de Jesus, lá quando ele foi transfigurado. É a mesma palavra para metamorfose. É uma mudança interior. De dentro para fora. Quando ele diz que Deus os transforma pela renovação da vossa mente, quer dizer, é Deus mudando, transformando para o que é certo. Não como vimos há pouco aí, o mundo mudando conforme a conveniência, não conforme o que Deus quer. Ou seja, para Deus, o que era certo ontem é certo hoje. O que era errado ontem é errado hoje. São princípios de Deus. É a palavra de Deus. Deus não muda. A palavra de Deus não se adequa. A palavra de Deus não se curva à cultura. Não é porque é a ONU, não é porque é a Suprema Corte, não é porque é o filósofo tal, não é porque é o pensador tal, não é porque é o teólogo tal que disse isso, disse aquilo.
que agora é verdade. Não. É a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é atual. Ela não pode jamais falhar. Ela é a pura palavra do Deus Altíssimo. Então Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha para esse modelo que é imutável, que é absolutamente certo. Olha nele, ponha nele a sua mente. E diz a Bíblia que a sua vida vai ser transformada, a sua mente vai ser renovada. Mas eu volto ao início. Como compreender a vontade de Deus para a nossa vida? Se não, veja. Conhecer a vontade de Deus, meus irmãos e amigos, é consequência, sabe do quê? De um estilo de vida. Quando você tem o seu corpo consagrado, a sua mente transformada, quando você se apresenta em conformidade com o estilo e o jeito de Deus, orientado em sua palavra, então Deus se manifesta e diz para você: olha, meu filho, a minha vontade para você é essa. Quanto mais perto de Deus você estiver, melhor você percebe os propósitos de Deus para a sua vida. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais confuso a sua mente vai ficar para saber a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa estar perto de Deus. Mas é curioso que às vezes a gente fala de vontade de Deus para as pessoas só nas horas difíceis. Já parou para pensar isso? Né? Ô, meu irmão, passou uma tragédia, que coisa, né? Vontade de Deus. Sofreu assim, que vontade de Deus, né? E aí a pessoa vai dizer: poxa, mas a vontade de Deus é só no momento da tragédia? Será que é? Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas Paulo vai dizer que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando eu acho que algo é bom para mim, a vontade de Deus é melhor. Eu não enxergo longe como Deus enxerga. Eu não enxergo além da curva, mas Deus vê de cima. E Ele sempre está à nossa frente. Então a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E eu deixo claro aqui para ir encerrando essa palavra. Quanto mais você se apresentar a Ele, quanto mais você não se conformar com este mundo, quanto mais você for transformado pela renovação da sua mente, mais você vai conhecer a vontade de Deus. Porque aqui uma coisa está conectada à outra, segundo a orientação que está neste texto de Romanos. E se assim for, mais você vai experimentar a vontade de Deus. E mais você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Que Deus nos ajude a colocarmos as nossas vidas no altar dele, a andarmos, deixar ele moldar o nosso caráter, a nossa moral, e cada dia mais nós nos transformarmos numa pessoa cada vez melhor. E assim, nós possamos viver na presença de Deus, para a glória de Deus e para usufruirmos o melhor de Deus na nossa vida hoje.
Que Deus nos abençoe. Amém?